O mundo não dá volta, ele capota. A corrupção do INSS chegou dentro do gabinete do Lula. O Lula também tem o seu Marcola. Marcola, para quem não sabe, é aquela pessoa que ficava com o Lula na cadeia. Braço direito do Lula desde que ele estava preso, trouxe ele do presídio para dentro do gabinete da presidência da República. E o que a gente está vendo é isso aí, esse mar de lama, esse mar de sujeira. Ninguém mais suporta o Lula está intragável. E o Brasil, se tivesse mais um governo dele, seria o fim do Brasil, seria o game over, o Brasil seria enterrado. Eu já recebi mais de 1.800 ameaças de morte. Eu tô aqui botando a minha vida em risco, a da minha família em risco, porque eu tenho certeza que ou o Brasil vence essas eleições, ou o PT vai acabar com a nossa nação. Aproveitando que o senhor falou do presidente Lula, as joias parecem que não saem da pauta no Brasil. Na eleição anterior, a acusação era contra o pai do senhor, a ex-primeira-dama, de que teriam recebido joias de autoridades internacionais. Dessa vez, a negociação de uma lobista com o chefe de gabinete do presidente Lula, agora é alvo de uma investigação porque ela teria comprado joias para ele. Como é que o senhor acha que isso, o escândalo do INSS e outras polêmicas podem afetar o principal concorrente do senhor nessa Você vê, né, Gilene, o mundo não dá volta, ele capota. A corrupção do INSS chegou dentro do gabinete do Lula, por intermédio do Marcola. O Lula também tem o seu Marcola. E a pessoa que estava ali em troca de abrir as portas para o Lulinha em vários ministérios, como o Ministério da Saúde, para ele fazer negócio, para o filho do presidente da República fazendo negócio dentro do ministério do próprio pai, que é o presidente da República. Se isso não te indigna, meu amigo, eu não sei mais o que vai te deixar indignado, porque é a máquina pública, é o seu dinheiro que está sendo usado para ir parar na conta do filho do presidente da República, contra partidas públicas. Aqui é corrupção na veia. Com o presidente Bolsonaro foi completamente diferente, né? Ele, enquanto presidente, recebeu presente de outros chefes de Estado. A legislação, como hoje é comprovado, diz que são dele, que não tem nada de ilegal, não tem nada de errado que ele tenha feito, tanto é que as joias agora voltaram para o presidente Bolsonaro, porque, mais uma vez, foram presentes personalíssimos dados a ele, que não teve nenhuma contrapartida em relação a isso. Agora, é vexaminoso, é constrangedor, é triste até, né, ver como é que a pessoa que abre a porta do gabinete do presidente da República mostra ali, pede uma joia em troca de facilitar a vida do Lulinha e da Roberta, né, que é a lobista do careca do INSS. Essa parceria, a Roberta com o Lulinha, para onde há a suspeita de que foi para conta deles que foi o dinheiro desviado dos aposentados do INSS, a facilitação do próprio Marcola. O Marcola, para quem não sabe, é aquela pessoa que ficava com o Lula na cadeia. É quem, né, fazia as agendas para o Lula, era o braço direito do Lula desde que ele estava preso, trouxe ele do presídio para dentro do gabinete da presidência da República. E o que a gente está vendo é isso aí, esse mar de lama, esse mar de sujeira. Eu tenho a certeza, a convicção de que ninguém mais suporta o Lula está intragável, e o Brasil, se tivesse mais um governo dele, seria o fim do Brasil, seria o game over, o Brasil seria enterrado, e a gente não vai deixar isso acontecer, porque a gente vai vencer essas eleições. O Centrão acabou ficando neutro em alguns estados importantes, Minas Gerais, por exemplo, é um desses estados. Nacional também acabou ficando neutro. O que o senhor avalia, ou quem o senhor avalia que poderia ser um sucessor, caso o senhor não seja candidato à reeleição? Tarcísio de Freitas, um Nicolas não vai ter idade. O que o senhor imagina para daqui para frente, para manter o que o senhor estabelecer como política, caso o senhor seja eleito? Primeiro é importante dizer que, apesar de esses partidos do centro não terem vindo com a gente formalmente, porque era importante ter o tempo de televisão, o tempo de rádio, enfim, seria uma campanha mais bem estruturada, caso eles viessem. Eles não vieram. Hoje em dia todo mundo está vendo quais são as razões, porque receberam inclusive ameaças de altas autoridades em Brasília para que não viessem para a minha candidatura. Você veja como é que, né, o sistema está com medo do Flávio Bolsonaro. Eu falo assim, não precisa ter medo, só tem que ter respeito, porque eu, de verdade, nesse país, quando eu for o presidente da República, a lei vai voltar a valer para todo mundo, as instituições voltarão a respeitar a Constituição Federal. Só que o mais importante, é que todas as pessoas desses partidos, inclusive aquelas mulheres que foram cogitadas para serem minha vice-presidente, todas elas, sem exceção, não apenas estão comigo, de vários partidos, né? A Tereza Cristina, a Simone Marqueto, a Dani Marques, todas as mulheres que estavam sendo cogitadas de serem vice, não apenas estão comigo nas eleições, como estão participaram da construção do plano de governo e, sem dúvida alguma, terão um papel muito importante durante o meu governo. Então, as lideranças desses partidos, as principais, os grandes quadros, o Tarcísio, por exemplo, do Republicano, estão com a gente. O Ricardo Nunes, lá do MDB de São Paulo, todos eles estão com a gente, apesar de não ter tido esse apoio formal dos partidos de centro, o que é mais um sintoma de que a gente não está vivendo uma democracia plena. A partir do momento que você tem autoridades do próprio judiciário que fazem
algum tipo de constrangimento para líderes partidários tomarem suas decisões dentro da política é algo, né, que é muito preocupante, assim como é preocupante a ameaça. Vocês estão vendo a liberdade de imprensa. Como é que já se viu o ministro do Supremo, numa canetada, fazer uma busca e apreensão na fonte de um jornalista? Isso é sagrado, a liberdade de imprensa é sagrada, o sigilo da fonte é constitucional, é sagrado para o jornalista, só que isso vem sendo desrespeitado desde lá de trás para condenar o presidente Bolsonaro naquela farsa que foi montada no Supremo. Os direitos dele foram ignorados, ninguém ligava muito e ele avisava: olha, uma hora vão deixar de perseguir só Bolsonaro, vão começar a perseguir os partidos de centro, como já está acontecendo, e vão começar a perseguir a imprensa, como também já está acontecendo. Então é o seguinte: se os jornalistas, você, Edilene, quer criticar um presidente da República, vota no Flávio Bolsonaro, porque se não for o Flávio presidente, no próximo mandato, você nem o Lula vai poder criticar, porque você pode ser acusado de estar ameaçando a democracia, né, ou estar causando uma instabilidade institucional. Comigo podem ter a tranquilidade que eu aceito críticas e a imprensa vai trabalhar livremente. Agora, senador, como é que vai ser o uso da imagem do pai do senhor na sua campanha? A inteligência artificial, por enquanto, tem, né, cheio de cuidados, algumas proibições, mas o senhor está trazendo a trajetória do pai do senhor. Como ele vai estar presente? Como o senhor vai se separar também para dizer: olha, eu sou Flávio Bolsonaro autônomo, tenho meu próprio governo, tenho minha autonomia? Não, o presidente Bolsonaro vai estar sempre, em todos os segundos da minha campanha, né, do meu coração, na minha cabeça, do meu lado. É uma pessoa que para mim é a referência de vida, é a referência profissional. Eu acho que é a referência para milhões de brasileiros. É sempre difícil comparar, né, Edilane, o filho do Pelé com o Pelé. Então, o presidente Bolsonaro é o Pelé, eu sou o Flávio Bolsonaro, tenho sangue de Bolsonaro e vou fazer do meu jeito, né, com as minhas convicções, que são as convicções que eu aprendi dentro de casa com ele como professor, e aprendi muito com os seus acertos, com os seus erros. Então vai ser uma campanha que o jurídico vai me dar o limite até onde eu posso usar a imagem do presidente Bolsonaro e de que forma. Isso é mais um sintoma de que nós não estamos numa democracia plena. Se não é porque uma pessoa está com seus direitos políticos cassados que ela não pode ter opinião. Você sabe que até na Itália de Mussolini, né, que é o símbolo desse nefasto período do fascismo que o mundo passou, até lá os presos podiam se comunicar por carta. Até na África do Sul, Mandela podia se comunicar por carta. Aqui, o relator do processo dele, que é o Alexandre de Moraes, ele não permite que o presidente Bolsonaro sequer se comunique por carta, proíbe a visita de seus filhos, né? Enfim, proíbe tudo. Ele quer matar, ele quer enterrar vivo o presidente Bolsonaro, só que o efeito é o contrário, porque as pessoas se indignam mais, pensam cada vez mais nele. Por onde eu ando, ele não tem como. Por onde eu ando, todos os dias as pessoas vêm abraçar e chorar e falam assim: esse abraço aqui é pro seu pai. Manda um abraço pro seu pai. Nesse momento eu estou dizendo: olha, agora eu estou impedido até de dar um abraço nele, mas assim que eu tiver condições eu vou transmitir o seu abraço, a sua mensagem de carinho. Então assim, eu vou usar no limite do que a legislação permitir, mas não adianta, né? As pessoas olham para minha face aqui, para esse rostinho, e já enxergam logo o Jair Bolsonaro também. Isso é motivo de muita honra para mim, porque eu não acho que parece, mas todo mundo fala que parece. Eu já estou acreditando que eu pareço com meu pai mesmo. Senador, um clássico das nossas entrevistas é começar falando sobre a agenda aqui no estado. O senhor tinha uma previsão de ontem ir a Juiz de Fora, mas em função do mau tempo acabou não cumprindo a sua agenda. Qual era o seu plano lá? O senhor volta? Quais foram as agendas de ontem? Quais são as de hoje? Bom, ontem, infelizmente, nós não tínhamos nem autorização para decolar em direção a Juiz de Fora por causa do mau tempo. Estava organizada uma motociata lá e depois um comício num local que é muito emblemático para toda a minha família, que foi onde o presidente Bolsonaro levou uma facada proferida por um ex-integrante do PSOL. E além disso, até o nome Juiz de Fora, né, Gilene, é algo que tem muita relação com o momento que a gente está vivendo hoje. Por que é Juiz de Fora? Porque em determinado momento da nossa história, os juízes que tinham nessa região eram juízes que eram totalmente parciais, juízes que tendiam para algum lado, né? Ou seja, não faziam justiça. Então era necessário que viessem juízes de fora de Juiz de Fora para que os julgamentos fossem os julgamentos justos. Muito parecido com o que o presidente Bolsonaro passou recentemente aqui em Brasília. Ele está condenado a mais de 27 anos de prisão porque ele foi julgado pelos seus próprios inimigos. Então, além de quase terem tirado a vida dele lá, ele fala sempre que é a segunda data de nascimento dele, que é 6 de setembro de 2018,
2018, também tem essa relação com o momento histórico que nós estamos vivendo hoje, que o Brasil de verdade precisa de juízes da Suprema Corte, né, que sejam uma espécie de juízes de fora. E a agenda aqui em Minas Gerais, fizemos ontem o lançamento, né, com muita honra para nós, da candidatura do Flávio Rosco, pelo PL, nosso candidato aqui ao governo, né, junto com o Domingos Sávio. Foi minha primeira agenda depois do Rio de Janeiro, primeira vez que pisamos aqui e com o pé direito em Minas Gerais para fazer essa agenda bacana. E hoje vamos estar aí nas ruas fazendo algo que o meu adversário não pode fazer, que é estar no meio do povo. Então vou estar no meio do povo na rua e fazendo um adesivaço ali no comitê onde o Nicolas montou, e depois a gente vai tomar um café ali no Café Nice, que tem essa tradição também, né, de que JK teria tomado um café lá antes de se tornar presidente. Então quem sou eu para quebrar essa tradição? Vamos lá tomar um cafezinho também, para, se Deus quiser, Deus nos abençoar para que eu seja o próximo presidente do Brasil. Agora, senador, na área da economia, existe uma dúvida sobre como seria o ajuste fiscal que o senhor promete no plano de governo do senhor. Como é que seria isso? Exatamente o quê? Onde o senhor cortaria? Transversal? Como é que vai funcionar? E a taxa de juros, como é que o senhor vai fazer para resolver esse grande problema que tem sido justificado nos últimos dias pelas Casas Bahia como motivo do pedido deles para a recuperação fiscal? Pois é, o atual governo foi um desastre, Gilene. Você viu que mais de 200 indústrias saíram do Brasil e foram para o Paraguai, porque lá tem menos impostos, tem menos burocracia, a energia é mais barata. Agora as Casas Bahia, que é um símbolo, né, da minha geração pelo menos, né, as Casas Bahia de um local onde a classe média e as pessoas que tinham menos condições podiam ter acesso a bens e utensílios para suas famílias, para suas casas. É muito triste ver elas fechando as suas portas. Por quê? Por causa da operação, porque a operação ficou muito cara, o imposto está muito caro, é muita burocracia. Imagina a quantidade de cargas que não é assaltada da Casa Bahia no transporte, né, para o seu centro de distribuição. Então é um conjunto de coisas, de fatores que estão levando as empresas a saírem do Brasil. O Brasil virou um ambiente hostil para quem quer empreender. E como é que a gente vai mudar isso? Organizando a casa. Como eu falei, vamos cortar as despesas, né, já dei os exemplos aqui de como vamos fazer, vamos buscar novas receitas, e são várias formas de você conseguir fazer isso. Temos aqui a possibilidade de ter uma grande arrecadação com o leilão do pré-sal lá na região do Amapá, ali na foz, né, do Rio Amazonas, da margem equatorial. Isso já pode trazer, mudando o modelo para concessão, mais de 200 bilhões de cara no primeiro ano que esse leilão acontecer. O Brasil tem mais de 1,7 trilhão em imóveis no seu balanço, né, que podem ser colocados num fundo para que possam também ser securitizados. O que é isso, né? Alguém que possa ali, que queira administrar esse fundo e queira antecipar algum recurso da venda ou da administração desses imóveis, com um pequeno deságio, ele bota um dinheiro, isso pode entrar para a conta também aqui do governo federal. E dessa forma eu vou fazer de 3 jeitos. Tudo que nós arrecadarmos, o que tivermos de superávit, né, que tenha se sobra de dinheiro público, eu vou cortar impostos. Eu vou fazer com que esse dinheiro seja uma parte paga seja usada para pagar os juros da nossa dívida, uma parte vai ser usada em infraestrutura. O Brasil vai ser um país que vai ter um governo que vai induzir esse segmento de infraestrutura, e uma parte vai ser voltada para o social, porque tem muita gente ainda precisando e de um abraço, né, de que o governo estenda a mão para as pessoas que mais precisam, não apenas dando algum benefício, mas também oferecendo qualificação, oferecendo a conclusão de estudos, oferecendo noções de empreendedorismo, oferecendo, né, matemática, educação financeira, oferecendo microcrédito para que essas pessoas possam começar a caminhar com as próprias pernas, e se precisarem, o governo vai estar aqui pronto, né, para recolocá-las num programa de assistencial imediatamente. Então, dessa forma, dando o exemplo, não fazendo como o Lula, né, que viaja para fora, só fica em hotéis de luxo, senta com a Janja em restaurante bom, toma vinho caro, come filé mignon, e o povo aqui comendo osso. Então o Lula deixou há muito tempo de ser o pai dos pobres, não engana mais ninguém. Eu vou fazer um governo dando o exemplo como fazia o presidente Bolsonaro. O senhor acredita em alguma incursão dos Estados Unidos dentro dessa classificação das organizações criminosas como terroristas agora do governo Lula, ou se isso acontecer no governo do senhor, teria uma parceria, teria um apoio? Como é que o senhor avalia essas possibilidades todas? Avalia que o Lula perdeu uma grande oportunidade de fazer parcerias com países sérios, não apenas com os Estados Unidos, mas com Israel, com a Argentina, como eles fizeram nesse chamado, né, Escudo das Américas, que é nada mais do que um grande intercâmbio internacional de trocas de informações, de inteligência para combater o narcotráfico, para combater o tráfico internacional de armas e para fazer uma asfixia financeira
dessas organizações que estão ligadas a grupos terroristas. Então o Lula, mais uma vez, ele está fazendo gesto para os seus eleitores, né? Porque todos vão lembrar que quando ele foi declarado presidente da República em 2022, os presídios ficaram em festa. Se você está votando igual quem está dentro de um presídio, alguma coisa está errada, não está não? Então vamos rever os seus conceitos e pode ter certeza que a partir de 2027, Flávio Bolsonaro vai declarar guerra aos narcotraficantes desse país. Isso pode ser em parceria com os Estados Unidos? Vai ser em parceria com todo mundo que tiver o mesmo objetivo de buscar a soberania do seu povo. Hoje você não tem soberania sobre o seu celular. Quem está nos ouvindo não tem soberania sobre a sua bolsa. Pessoas que moram em áreas dominadas por esses narcotraficantes não têm soberania sobre a sua casa, sobre a sua rua, sobre a sua vila, sobre o seu prédio. Eu vou brigar por essas pessoas e é isso que eu estou me comprometendo aqui com quem tiver que fazer parceria de país. Eu não vou fazer parceria com um terrorista como o Lula faz. O meu vice-presidente, que é o Alfredo Gaspar, não vou mandar ele para o presidente lá, o ditador do Irã, tomar posse. É um cara que decapita criancinha e bebê, que invadiu Israel e sequestrou um monte de jovens, mais de 1.000 pessoas numa festa de jovens, enfim, dizendo que está lutando por algo maior e na verdade ele está ali fazendo mal, desrespeitando os direitos humanos. Então obrigou pessoas de Israel a cavarem a própria cova para depois serem enterrados vivos. É com esse pessoal que o Lula faz parceria. Comigo não vai ter isso. A minha parceria vai ser com as grandes democracias e com países que possam ajudar o nosso Brasil a se desenvolverem e trazer oportunidades aqui para o povo brasileiro. Agora, o senhor apresentou o plano de governo recentemente e até então tem muitas perguntas em relação a detalhes sobre ele. O plano de governo do senhor fala sobre um tesouraço, corte de ministérios. O que o senhor vai cortar? Olha, esse tesouraço eu vou fazer com muita vontade, porque foi como o presidente Bolsonaro começou o seu governo. Logo no início do governo do presidente Bolsonaro, ele cortou numa canetada só 20 mil cargos em comissão. Você sabe quantos cargos em comissão o Lula já criou durante seu governo? 22 mil. Os 20 que o Bolsonaro tinha cortado, mais 2, né? 22 é até um número bom, mas nós vamos também meter um tesouraço nesses cargos em comissão. A gente está falando em meter um tesouraço nas instruções normativas, em portarias, em muita coisa que trouxe burocracia de volta, que nós tínhamos cortado durante o governo do presidente Bolsonaro. Então, tem uma pessoa especial na minha equipe, que é o Antônio Saxida, que é o Saxida, que é uma pessoa da economia, um grande economista, trabalhou conosco, já foi ministro das Minas e Energia. Ele já está fazendo um trabalho para, a partir do dia 1, a gente já também fazer um grande corte em todas essas burocracias. Ele está fazendo um levantamento, vão ser mais de 1.000 normatizações que vão ser cortadas também logo de cara. Tem alguns impostos que a gente vai ter que querer cortar logo de largada também. Por exemplo, o Lula criou um imposto de exportação de petróleo para tentar fazer com que o petróleo que fosse produzido aqui no Brasil ficasse no Brasil, não fosse exportado, por causa da guerra que está acontecendo e que está fechando lá o Estreito de Ormã, no Oriente Médio. Algo como que a Argentina fez recentemente também, lá com o esquerdista Néstor Kirchner, quando ele criou o imposto de exportação das carnes. O que aconteceu? Achando que ia poder, que os fabricantes, né, os produtores de proteínas bovinas na Argentina não fossem exportar. Quando ele cria o imposto para inviabilizar a exportação desses produtos, qual foi a consequência? As pessoas pararam de produzir carne na Argentina, começou a ter desabastecimento, a carne ficou cara, trouxe inflação e faltou na prateleira. E o Lula fez a mesma coisa aqui, encarece o combustível, não resolve o problema, não protege o cidadão que vai na bomba abastecer o seu carro, a sua moto, ou botar uma gasolina, um diesel no seu barquinho com motor de polpa. Então esse, por exemplo, é um exemplo prático de imposto que a gente já vai cortar também de largada. Tem outro imposto que ele criou que está inviabilizando a atração de construção de data centers aqui no Brasil, que é um imposto de 25% sobre as peças que são utilizadas na construção de data centers para que eles sejam feitos aqui no Brasil. Quer dizer, inviabiliza várias oportunidades que o Brasil podia estar tendo nesse momento. E o tesouraço vai ser também em ministérios. Eu vou citar aqui só um exemplo de como é que é o desperdício, né? O Lula tem 39 ministérios. O presidente Bolsonaro tinha 23 e ainda transformou o Banco Central em independente, porque era considerado também um ministério. Então vou te dar um exemplo aqui, ó. Eu posso transformar todos esses ministérios aqui, ó, de portos e aeroportos é um, transportes é outro, integração e desenvolvimento regional é outro, das cidades é outro. É só um exemplo que a gente pode juntar isso aqui tudo só no Ministério da Infraestrutura. Que chamaria
chamaria como? E a gente pode ser infraestrutura. Eu não estou aqui falando que eu vou fazer isso exatamente. Estou dando um exemplo aqui de bate-pronto que é possível enxugar os ministérios, porque quando a gente moderniza a máquina pública, e eu vou fazer também uma governança baseada na tecnologia e inteligência artificial, o governo brasileiro vai fazer igual fez Singapura e Coreia do Sul, vai ter aqui uma governança com base em inteligência artificial. Qualquer centavo de dinheiro público vai ser fiscalizado em tempo real, com transparência, para evitar desperdício. Então, desde a água que o poder público compra, até as grandes licitações, passando por nomeações de pessoas nas funções dentro do governo, inclusive para fiscalizar emendas parlamentares, isso tudo vai ser feito com inteligência artificial para que não haja desperdício e para combater a corrupção no governo. Dessa forma que a gente vai começar a cortar muitas despesas e começar a organizar as contas do governo federal, que hoje estão uma bagunça. Senador, em relação ao combate à violência contra a mulher, a medida protetiva que prevê essa tornozeleira eletrônica, um dos principais problemas é que normalmente a polícia não consegue chegar a tempo porque não tem polícia por toda parte. O senhor pensa em algum outro instrumento, que seja por inteligência artificial, algo que seja acionado à distância, que a tornozeleira não faça só o papel de monitorar, mas também que chame a atenção de alguém, algo específico? Não, dá para fazer muito mais do que isso. Eu te dei apenas um exemplo de como é que a gente vai fazer. No nosso plano de governo, a gente vai comprar em parcerias com estados e municípios mais de 2 milhões de câmeras com reconhecimento facial para combater não apenas aqueles agressores de mulheres, né, que quando são cadastrados, né, com a sua face registrada, dá para saber por onde eles passam ao longo da cidade. Então, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, é importante que a gente vai também fazer a unificação, isso é importante, com tecnologia dá para fazer, todas as câmeras de monitoramento privadas que existem também, em condomínios, em comércios, que são viradas para as ruas. Se a gente colocar todo esse banco de dados de imagens em um só lugar, e é possível fazer isso através de convênios, porque isso vai essas imagens vão para uma nuvem. Se a gente coloca essas câmeras privadas, mais as que nós vamos instalar com o governo federal, mais as que já existem do governo do estado e as prefeituras, vai ser um grande banco de dados onde nós vamos sim poder monitorar em espaços públicos, não só aqueles agressores de mulheres, como as crianças desaparecidas, né, pessoas, né, que somem aí, quantas famílias estão com um ente sumido que não sabe se está vivo, se está morto, por onde que passou, se está no Brasil, se está fora do Brasil. Então, com isso nós vamos combater a criminalidade, mas temos que ter esse cadastro unificado que dá para fazer também com o uso de tecnologia. Tá, então, assim, tem muita coisa que a gente vai fazer para evitar essa rota de tráfico de armas e drogas que vem principalmente da Bolívia ou do Paraguai, que vem parar aqui em Minas Gerais, que vai parar no Rio de Janeiro. Isso a gente consegue fazer também um combate usando tecnologia, com veículos aéreos não tripulados, com parcerias com os batalhões das nossas polícias nas fronteiras, para a gente evitar que essas drogas entrem com tanta facilidade como está acontecendo agora, porque o Brasil perdeu a soberania, porque o Lula largou de mão a soberania. O Lula briga com todo mundo, briga com quem está a 10 mil quilômetros de distância, o Lula briga com os países que estão em outro continente, mas o Lula não briga com traficantes de drogas, o Lula não briga com assaltantes de celular, o Lula não briga com quem dá porrada e quem mata a mulher. O Lula quer fazer politicagem ao invés de proteger quem está aqui no Brasil. Eu vou proteger você, povo mineiro e povo brasileiro, porque pela sua soberania eu vou brigar. O senhor falou das mulheres, a Michele Bolsonaro vai ter algum papel na campanha do senhor e terá também no governo, caso o senhor seja eleito, em relação ao Supremo Tribunal Federal, a situação do pai do senhor, que hoje está em domiciliar, e aos presos do 8 de janeiro, quais são as providências? Com relação a esses perseguidos do 8 de janeiro, eu não apenas vou promover anistia para eles, mas como eu vou restituir a vida normal a eles. Todas as famílias que foram destruídas e tiveram que sair do Brasil para não serem perseguidas aqui, famílias como a do Clezão, que sequer podem contar com o seu pai aqui presente, para darem um abraço, né, para verem no Dia dos Pais, assim como eu também não pude ver o meu pai no Dia dos Pais, mas para a família do Clezão isso é ainda pior, porque eles não vão ter oportunidade nunca mais de verem os seus pais aqui em vida. É mais uma vítima dessa perseguição que aconteceu. Então, sem nenhuma sombra de dúvida, eu vou honrar essas pessoas e muito em breve vocês verão o presidente Bolsonaro e todas essas pessoas livres nas ruas e podendo se manifestar com tranquilidade, em paz, sem medo de serem presas. E com relação a Michele, ela está fazendo um grande papel, está lá em Brasília, né, no Distrito Federal, fazendo campanha para o Senado. A Michele é candidata a senadora no Distrito Federal, número 222, junto com a Bia Kicis, que é a nossa candidata a senadora também, número 223. E ela tem um papel, ela já exerceu um papel muito importante no governo do presidente Bolsonaro, as pautas que ela defende, em especial, né, para aquelas pessoas, né, que têm ali necessidades especiais, pessoas com deficiência, os autistas, as famílias surdas, todas as pessoas
pessoas que depois do trabalho dela em Brasília, o sarrafo subiu, né? Porque ela realmente fez com que essas pessoas que eram invisíveis passassem a ter uma atenção por parte do poder público. Então, tá lá, já pediu voto para Flávio Bolsonaro, ontem ou anteontem, no seu discurso na rua. Então, assim, tá todo mundo muito consciente de que o Brasil precisa vencer, né? Porque se o PT tivesse mais um mandato, o Brasil ia ser o fim da nossa nação brasileira, mas eu tenho a convicção que o Brasil vai vencer, porque essa eleição não é sobre Lula e Bolsonaro, é sobre o Brasil e sobre as trevas. É o Brasil contra as trevas. Eu tenho certeza que o Brasil vai vencer, e é com Flávio Bolsonaro presidente 22. O senhor falou em corrupção, eu vou fazer um link com segurança pública. Quais são as principais, ou qual é a principal proposta do senhor pensando em crime organizado e combate ao feminicídio, que tem aumentado no Brasil? Olha, tem muita coisa para fazer. De cara eu posso te falar assim, nós vamos classificar Comando Vermelho, PCC, milícias e essas facções que dominam territórios aí, vão ser classificados como terroristas. Você que mora numa comunidade que é dominada por esses marginais, eles vão ser presos ou neutralizados pela polícia. Você nunca mais vai olhar na cara de um bandido desse que está aí te cobrando uma taxa para você botar uma internet na sua casa. Você nunca mais vai olhar na cara de um bandido desse que está te cobrando uma taxa para você abrir o seu comércio. Combate à milícia. Vai ser combate à milícia, e eles vão ser tratados como terroristas. O Estado vai retomar esses territórios, eu vou libertar essas pessoas. No combate ao feminicídio eu vou fazer em todo o Brasil, como fez o governador Tarcísio em São Paulo, junto com o Derrite, que é o nosso candidato ao Senado, lá também em São Paulo. Ele criou um monitoramento eletrônico em que a polícia fica ali olhando em tempo real a localização do agressor da mulher e a localização da mulher. Se ele chegar perto, imediatamente vai uma viatura defender a mulher, vai uma outra lá abordar e prender esse agressor violento de mulheres, e com isso despencaram os índices, né, de agressões a mulheres lá em São Paulo. Então tem muita coisa que dá para fazer, mas endurecimento da lei penal, combate à impunidade, e para isso eu preciso de um Congresso forte para a gente reduzir também a maioridade penal. Então quem está votando em Flávio Bolsonaro tem que votar em senadores e deputados que estejam alinhados com a gente, porque eu preciso de um Congresso ao meu lado para eu poder cumprir tudo que eu estou falando aqui no meu plano de governo. Aproveitar que o senhor está falando do tema violência, o senhor encaminhou um ofício para o Tribunal Superior Eleitoral falando sobre o aumento da escalada da violência e de ameaças contra o senhor? Nós mandamos sim, porque é o seguinte, desde que eu falei que vou classificar PCC, Comando Vermelho e milícias como organizações terroristas, eu já recebi, Edilene, mais de 1.800 ameaças de morte. Enquanto eu estou aqui em Minas Gerais, a minha equipe da Polícia Legislativa, né, da Polícia do Senado, a quem eu já agradeço aqui toda a competência com que estão trabalhando e garantindo a minha integridade física, eles identificaram uma ameaça de morte para mim aqui de uma pessoa que já tinha ficha corrida, tá? Uma pessoa lá em Juiz de Fora, uma pessoa que estava preparando algo, né, um atentado contra mim, alguém que já responde a inquéritos por ameaça, por agressão, né, por tentativa de homicídio. Então, enquanto eu estiver aqui em Minas Gerais, ele é obrigado a ficar lá em juízo para não ter nenhuma chance de chegar perto de mim. Então, isso está acontecendo direto, mas eu estou aqui botando a minha vida em risco, a da minha família em risco, porque eu tenho certeza que ou o Brasil vence essas eleições, ou o PT vai acabar com a nossa nação, e a única pessoa que tem capacidade e condições de vencer o Lula chama-se Flávio Bolsonaro.